Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta. Tema da nossa aula: a gente está falando de ginástica, ok? E a gente sabe que a temática ginástica ela vai ter modalidades, subcategorias. E como conteúdo mais específico, a gente está conhecendo a ginástica acrobática, ok? Já tivemos uma aula anterior que a gente conheceu um pouquinho das características, contexto histórico, e hoje a gente vai estar conhecendo alguns elementos da ginástica acrobática. O intuito dessa aula é identificar tipos de ginástica, entender o conceito de significado de cultura corporal, entender e identificar as exigências corporais, ok? Antes de dar início à nossa aula, eu tenho algumas orientaçõezinhas para fazer. A primeira é que a gente está utilizando o nosso material didático, a nossa apostila, e o conteúdo de hoje ele está na página 2 e 3 e façam a leitura dessas páginas, tá bom, gente? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais da ginástica acrobática ou a GA, como a gente costuma simplificar. Então vamos lá, dar início à aula de hoje. Um dos principais fundamentos da ginástica acrobática da GA é o equilíbrio. E como equilíbrio, a gente tem um conceito que é permanecer ou deslocar-se numa superfície, vencendo a ação da gravidade. Então, eu tenho três tipos de equilíbrio. O primeiro é o equilíbrio estático, que é aquele adquirido em uma determinada posição em que eu fico em isometria, contração dos músculos e parada. A expressão estática ela vai fazer referência a permanecer parado, ok? E a imagem abaixo ela traz um exemplo que seria a famosa invertida. Outro tipo de equilíbrio é o dinâmico, é aquele que eu realizo durante o movimento. Então vejam que a ginasta ela está em somente um apoio dos pés na ponta de pé. E mesmo assim ela realiza um giro completo e consegue manter o equilíbrio sem cair ou desequilibrar, tendo que apoiar o outro pé no solo. A gente vai ter também o equilíbrio recuperado, que é aquele que se aplica durante um salto, que eu utilizo ele após o movimento. E se a gente for observar a figura baixa, ela faz um salto, recupera e em seguida faz outro salto. Então, durante esses saltos, eu também tenho a utilização de equilíbrio, que vai ser fundamental. E a esse equilíbrio eu denomino de equilíbrio recuperado. Na AGA, a gente vai ter um conceito muito importante, que é o que vai diferenciar a AGA das outras modalidades de ginástica, que são os pontos de equilíbrio. São considerados como as partes do corpo que tocam o solo. A posição em pé, por exemplo, significa que a pessoa está com os dois pés de equilíbrio, de apoio ao solo. Então, eu tenho dois pontos de equilíbrio quando eu estou na posição em pé. Bora analisar aqui essa primeira figura. A primeira ginasta, que está lá embaixo, ela está com quantos pontos de apoio em contato com o solo, gente? 3, né? 2 pés e uma das mãos. E a segunda ginasta, ela está com 2 pontos de apoio sobre a primeira ginasta, que são as suas duas mãos.
E a terceira ginasta também está com apoio das duas mãos. Então, uma das características da GA que a gente vai ver são as formações de figuras, que são as famosas pirâmides. E essas pirâmides, elas vão requerer essa questão do ponto de equilíbrio. Então, bora lá. A ginástica acrobática, ela vai possuir três princípios fundamentais, que vai ser o que caracteriza ela como ginástica acrobática e até diferencia ela das outras modalidades de ginástica. A primeira questão são a formação de pirâmides humanas, de figuras, né, com conjunto, com grupamento de pessoas. E para mim fazer essas figuras, essas pirâmides humanas, eu necessito fazer as pegadas. E essas pegadas eu vou ter vários tipos. Então eu separei aqui as mais comuns para a gente conhecer. Eu tenho a cadeirinha, que é a que a gente está vendo aqui na primeira figura. Eu tenho a pegada de punho, que é quando eu seguro no punho do meu colega. Eu tenho a pegada de braço, que é quando eu faço, seguro com a minha mão acima do cotovelo do colega. Eu tenho a pegada simples, que é apenas o segurar de mão tradicional que a gente costuma fazer ali quando está atravessando a rua com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão. Eu tenho a pegada de dedos, que é quando eu faço o agarre entre os dedos. E eu tenho a pegada frontal, que é quando eu faço o entrelace, utilizando muito ali a questão do polegar, ok? Uma questão também que vai ser fundamental, que vai diferenciar a GA de outras, são as execuções de acrobacias. E nessas acrobacias vai estar presente elementos como força, flexibilidade, equilíbrio, e eu tenho que transitar de uma forma harmônica de uma figura para outra. Outra coisa, é execução de elementos de dança, salto, piruetas, ginásticas. Então é o seguinte, uma das características da GA vai ser a composição de uma coreografia. Então, durante uma competição, eu tenho uma apresentação e essa apresentação ela envolve musicalidade, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser coreografada, ok? A gente vai ver um videozinho para vocês entenderem, verem ali a questão das figuras, das pirâmides humanas, as acrobacias, a coreografia em si. E esse vídeo é interessante que a gente vai perceber que vai ter uma falha e mesmo assim elas vão continuar a apresentação delas.
Então, gente, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Vocês viram que lindo esse vídeo, né? Além da gente conseguir perceber a questão do ritmo, da musicalidade, da coreografia, das acrobacias, das pirâmides, a gente percebe, né, a magnitude de persistir, de continuar acima de tudo. Então, gente, tchauzinho, até a próxima, fiquem bem e até mais.